Muito bem, meus amigos, estou de volta aqui com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para o canal do YouTube, onde desde já eu convido você a estar me assistindo, me acompanhando aqui no YouTube, se inscrevendo no meu canal, você que está rolando o vídeo aí e ainda não é inscrito aqui no meu canal, peço a sua força, a sua gentileza de me seguir aqui na plataforma, fazer com que o YouTube reconheça os meus vídeos, os meus programas e mandem para cada vez mais pessoas poderem estar assistindo, né? Vamos falar um pouco sobre o futebol paulista, futebol carioca, ou seja, vamos falar sobre o futebol mineiro, coisas rápidas, pinceladas rápidas, para que você não fique tão enjoado assim de tantas informações. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de falar de uma excelente notícia do Corinthians. O Corinthians conseguiu quitar a primeira parcela da sua dívida com a Caixa Federal. Pagou essa semana 20 milhões de reais, né? A primeira parcela o Corinthians já pagou. Depois tem gente que diz por aí que o Corinthians ganhou o estádio, né? O Corinthians vai pagar esse ano de 2023 e o ano de 2024 juros referente à dívida que o Corinthians tem. O Corinthians deve pagar cada 3 meses, cada trimestre, cerca de 20 milhões de reais, ou seja, quase 80 milhões, vai dar mais ou menos isso, 80 milhões por ano, entre 2023 e 2024, juros, 160 milhões aproximadamente de juros, quando ficou aquela briga com a Caixa, paga, não paga, paga, não paga, ou seja, foi feito um acordo e o Corinthians vai pagar esse ano de 2023, 2024, cerca de 160 milhões de juros, né? E depois depois em 2025 começa a pagar o estádio. É uma boa notícia? É uma boa notícia. Já a primeira parcela quitada, paga. Daqui 3 meses o Corinthians já paga a segunda e vamos tocando o barco assim. É assim que a banda toca, assim que a música toca e assim que tem que ser feito. Comprou, tem que pagar. Não tem essa de ficar devendo no mercado, não. Para depois ninguém dos antes aí ficar falando que o Corinthians ganhou o estádio. O Corinthians não ganhou o estádio de ninguém. Houve todos esses problemas, esses imbróglios todos, mas o Corinthians está pagando o seu estádio. É uma excelente notícia para nós corintianos, né? A dívida do Corinthians é astronômica? É astronômica, mas eu acredito e confio nessa equipe que está lá ajudando o Duílio a tentar sanar as dívidas do clube, enxugar as dívidas, a fechar as torneiras, que sai dinheiro do Corinthians e muitas vezes a gente não vê retorno com isso, né? Isso aí é uma boa notícia. Outra notícia, eu queria falar sobre essas especulações, sobre o Luan, que joga hoje, atualmente, ele joga no Água Santa. Oh, meu Deus, olha, fugiu da memória aqui. Joga no Água Santa, o 10 do Água Santa, e também sobre o Bruno Mezenga, que tá todo mundo falando que eles vão vir pro Corinthians, né? Todo mundo falando que os dois, tanto o Luan como o Bruno Mezenga, o Corinthians está atrás. Eu vou ser bem sincero para vocês, não há nada de especulação, não há nada de afirmação. O Corinthians sim, sondou para saber como que está a história do Luan e também do Bruno Mezenga, ou seja, são assim sondagens que o Corinthians fez, nada certo, nada assim. O Corinthians apenas procurou saber o que é que está acontecendo com esses jogadores, se tem alguma possibilidade ou não. Bruno Mezenga, para ser reserva do Yuri Alberto, ok, poderia até ser. Porque quem é o reserva hoje do Yuri Alberto? O Corinthians não tem reserva para o Yuri Alberto. E precisa ter um jogador. Não sei até se seria o Bruno Mezenga esse nome de jogador que o Corinthians precisa. Porque o Corinthians precisa de um jogador
assim, de idade um pouquinho mais baixa do que o Bruno. O Bruno está com 34 anos. Eu não sei, eu não consigo ver 34 anos jogador velho, sabe? É um jogador de presença diária, é um jogador que tem aquele espírito competitivo. Pode dar certo, mas sempre assim é um ponto de interrogação. Ele, com 34 anos, ele surgiu no Flamengo e nunca despontou assim numa equipe grande de Série A do Campeonato Brasileiro, né? Daqui do Brasil. Então sempre vai ser uma incógnita. Eu não sei se seria o nome ideal para o Corinthians. Já o Luan é um jogador novo, um jogador bom de bola, um meio de campo bom de bola, que se ele vir para o Corinthians e entrar nesse elenco do Corinthians, pegar experiência, pegar informações com o Renato Augusto, pegar informações com o Fagner, com o Fábio Santos, o Cássio, ele se sabe, Roger Guedes, Yuri Alberto, ele começar a pegar essas experiências desses caras, pode se tornar um grande jogador no Corinthians. Esse já seria um jogador um pouco mais preparado, mais assim, indicado para o Corinthians. Eu não lembro o nome do lateral esquerdo do Água Santa também, que é muito bom de bola, que esse sim o Corinthians deveria dar uma olhada e procurar saber quem é esse lateral esquerdo do Água Santa, que é muito bom de bola, e o Corinthians poderia investigar um pouco mais, ir mais a fundo com esse jogador, né? Eu acho que poderia ser, assim, uma belíssima contratação. É muito bom jogador. Observem no próximo jogo o lateral esquerdo do Água Santa. Agora, aliás, são tudo especulações. Ninguém vai falar nada enquanto não terminar a segunda partida no próximo domingo. Então ninguém vai comentar nada, ninguém vai falar nada sobre contratações, né? Deixa o Água Santa concentrado, treinando, se preparando para o duelo final de domingo que vem. Aí vamos ver no que vai dar, né? O favoritismo todo do Palmeiras. Joga em casa com apoio 100% da sua torcida, que com certeza vai lotar o estádio, e o Palmeiras, na minha opinião, é favoritismo total para ser campeão paulista. O Água Santa corre por fora. Como eu vi ontem em alguns comentários, o Água Santa já ganhou o seu campeonato, que foi chegar na final e ganhar a primeira partida do final. É impossível? Não é impossível. Dá para ganhar? Dá para ganhar. Mas eu acredito que o Água Santa já fez o papel. O que vier daqui para diante é lucro, né? O Água Santa joga despreocupado, tranquilo, relaxado, e a pressão toda voltada para o Palmeiras, que pelo elenco, pelo time, pelo técnico que tem, vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Agora eu queria falar um ponto assim para encerrar esse vídeo, um ponto muito importante. Eu vi ontem um noticiário de que o América Mineiro vendeu o Arthur, o seu lateral direito, se eu não me engano, para o Bayer Leverkusen por cerca de 8 milhões de euros aproximados. Eu não tenho certeza, mas mais ou menos uns 8 milhões de euros vendeu o Arthur para o Bayer, né? Aí eu me pergunto, por que até o América de Minas, com todo o respeito ao América, consegue vender jogador para o melhor do futebol europeu? A Alemanha, que o melhor futebol europeu é a Alemanha, é a Itália, é a França, é a Espanha, a Inglaterra. Vamos colocar esses 5 países aí que dominam o futebol europeu. E o América consegue vender, e o Corinthians só vende jogador para o time da Rússia, ou para os times da Rússia, ou para os times da Ucrânia. Eu não consigo entender. Será que tem alguma assim, parceria que nós, torcedores, não sabemos? Dessa parceria entre Corinthians e Rússia? Ou Corinthians e Ucrânia? Porque o Corinthians só vende jogadores para eles. O Corinthians não consegue vender um jogador para o futebol europeu. O último que foi vendido para o futebol europeu, que para o Benfica, que o Corinthians sofreu para receber o dinheiro do Benfica, foi o Pedrinho, que hoje ele joga no Atlético Mineiro. Foi muito difícil, mas muito difícil o Corinthians receber esse dinheiro do Benfica. E já vendeu outro jogador para o Benfica. Ou seja,
O Corinthians só fica Benfica e Rússia, Benfica e Rússia. O Corinthians não consegue vender um jogador direto para o futebol europeu. O último que eu me lembro também que foi vendido para o futebol europeu foi o Carlos. Foi o Carlos, lateral esquerdo, que foi vendido para um time da Itália. Eu não sei o que acontece, por que o Corinthians tem tanta assim parceria com o futebol russo. Será que, por que já que está formando essas parcerias, não manda os caras trazer grana para o clube? Sem grana para o clube não dá, gente. O Corinthians precisa de receita. Está melhorando, está enxugando suas dívidas? Está enxugando, mas precisa trazer dinheiro. E trazendo dinheiro é da onde? Vendendo jogadores, criando jogadores bons na base, para depois vender não para o mercado russo, mas vender lá para a Europa, para os grandes países da Europa. E o Corinthians não consegue vender esses jogadores lá. O Corinthians só vende para a Rússia e para o Benfica. Rússia e Benfica, Rússia e Benfica. Chega, né? O que será que acontece? Você sabe o que está acontecendo lá? Por que o Corinthians só manda jogadores para a Rússia? Se você sabe, deixa o seu comentário aqui, vamos bater um papo, vamos debater sobre este assunto que eu queria estar passando para vocês, ok? É isso aí, rapaziada, vídeo curto, vídeo rápido, nada de ficar enrolando para vocês. E repito, as contratações dos jogadores do Água Santa são todas especulações, nada mais que isso. Sondagens muito de longe e nada certo, ok? É isso aí. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo no meu canal, no meu programa Tarcísio Rabelo, em A Voz que Vem das Arquibancadas, diretamente para você que está me assistindo aqui no YouTube. Muito obrigado pela participação, tamo junto e vai Corinthians!